E aí, minha querida família tricolor, amigos são paulinos e são paulinas, amigos de outros clubes, de outras torcidas que acompanham o canal, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sexta-feira, tem algumas informações aí que eu queria falar para vocês. O dia teve algumas novidades aí, eu também apurei umas informações. Teve a história do post do Hernanes, a brincadeira do Petro, vocês ficaram sabendo dessa história? Daqui a pouco eu vou contar direitinho para vocês. Antes, eu queria falar uma notícia que saiu agora há pouco, sobre o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, é o seguinte, saiu uma notícia aí, esses dias que o Rodrigo Caio interessaria o Santos, o Rodrigo Caio, o Valsio, o zagueiro da base, porque é o estilo de jogo que o Sampaoli gosta muito e o Santos até agora não contratou ninguém. Daqui a pouco só o Sampaoli, daqui a pouco eu vou falar do Vitor Ferraz, que surgiu de novo uma história entre ele e o São Paulo aí. E aí surgiu essa história do Rodrigo Caio, o Santos estaria interessado no Rodrigo Caio, só que aí esquentaram de novo as negociações entre Flamengo e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, que teria propostas do Fenerbahçe, teria propostas de um time inglês com opção de compra no final, por empréstimo com opção de compra, teria, também interessaria ao Grêmio e agora ao Flamengo. O Flamengo, que mudou lá a direção, o presidente, não contratou ninguém agora, só o Abel, e o Rodrigo Caio seria o primeiro reforço. A informação é que as negociações estão bastante adiantadas. O Rodrigo Caio estaria disposto a ir para o Flamengo, porque além de ele também chegar à conclusão que ele precisa respirar novos ares, empolgou muito uma nova comissão técnica, empolgou muito uma nova direção, um novo presidente. O Flamengo disputa a Libertadores, então o Rodrigo Caio, essa proposta, apesar dele querer, sempre falou que ele gostaria de jogar na Europa, essa proposta do Flamengo parece ser bem interessante. Então, as últimas informações dão conta que Rodrigo Caio está muito perto de acertar com o Flamengo. Não foi divulgada nenhuma base de negociação, valores, contratos, não, as negociações que o São Paulo quer, que o Flamengo quer, não foram divulgados. Em todo caso, eu estou de olho, a informação que deve anunciar nos próximos dias a ida de Rodrigo Caio para o Flamengo. Eu acho uma ótima negociação, porque o Rodrigo Caio precisa de novos ares, e o São Paulo precisa da grana do Rodrigo Caio para investir pesado nas posições que faltam, como é a lateral direita, na minha opinião. A lateral direita, que é do Vitor Ferraz do Santos, que teria... Lembra que eu falei para vocês que tinha o interesse do São Paulo, mas eu falei que o São Paulo ia analisar o elenco, depois analisou e disse que ele gostava muito do Vitor Ferraz, e aí foi descartada a negociação, só que surgiu aí uma notícia nos últimos dias, que o presidente do Santos, mesmo o São Paulo gostando do Vitor Ferraz, podia envolvê-lo numa negociação. Inclusive saíram até algumas informações aí que ele teria acertado salários com o São Paulo. Isso aí eu não confirmei. Mas aí existiria então a possibilidade de negociação. O que eu vi, o que eu li por aí, que eu fui investigar, é o seguinte: o São Paulo fez a proposta, queria trocar o Vitor Ferraz pelo Trellis, o Santos não aceitou. Aí o São Paulo fez uma proposta de 1 milhão de euros por 40% dos direitos do Vitor Ferraz, o equivalente a 4 milhões e meio de reais, e está esperando uma resposta do Santos. O Santos não deu essa resposta, não respondeu ainda sobre essa resposta, não deu essa resposta sobre esse investimento de 1 milhão de euros. Parece que há 2 semanas já que a direção do Santos não responde aos dirigentes do São Paulo, então os dirigentes do São Paulo não dão como certa a não negociação do Vitor Ferraz, não estão mais empolgados. O que aconteceu? O Bruno Pérez, sabendo que o São Paulo contratou o Igor Vinícius, que é lateral direito, sabendo que o São Paulo teria interesse no Vitor Ferraz, pediu para conversar com a diretoria do São Paulo para perguntar o seguinte: se existiria mesmo interesse do São Paulo em continuar com o Bruno Pérez, que tem contrato de empréstimo junto ao futebol italiano até o final de 2019. O São Paulo teria marcado uma reunião com ele, não foi confirmada, mas eu acredito que seja verdade, e conversou com o Bruno Pérez o seguinte: disse que o São Paulo vai disputar muitas competições e mesmo contratando um lateral direito, mesmo teoricamente no suposto interesse pelo Vitor Ferraz, precisa sim do Bruno Pérez, porque vai disputar muitas competições, precisa de um elenco recheado, porque esse ano sofreu muito justamente pela falta de elenco. E a gente sofreu mesmo, né? Machucava alguém, não tinha ninguém à altura para repor. E até o Bruno Pérez teria falado que a família dele não tinha se adaptado bem ao Brasil, que queria voltar para a Itália, mas ouviu do São Paulo que pretende utilizá-lo, que é um jogador importante, que pretende utilizá-lo no ano que vem, não pretende devolvê-lo para o futebol italiano. Então o Bruno Pérez fica, independente se vem Vitor Ferraz ou não, independente da contratação do menino lá, o Igor Vinícius, o Bruno Pérez fica, só que eu já deixo um recado para ele: precisa jogar muita bola, precisa jogar bola, né? Porque tem muito torcedor do São Paulo aí que disse que o Bruno Pérez não estreou até agora com a camisa do São Paulo, e eu concordo com esses torcedores. Acho que o Bruno Pérez foi muito mal nas partidas que fez, e precisa melhorar muito para conseguir
desempenhar o futebol que a torcida espera. Então a gente fica aí na expectativa sobre o Vitor Ferraz. Eu acho uma negociação difícil. Rodrigo Caio praticamente já certo com o Flamengo. Vamos ver, vamos esperar, vamos ver o valor que vai entrar aí, o que dá para fazer com essa grana. E agora eu queria falar com vocês sobre o Rodriguinho. O Rodriguinho é o seguinte, lembra que quando surgiu essa informação aí, eu falei para vocês que tinha uma sondagem da diretoria do São Paulo, e hoje, o que aconteceu? Luiz Paulo Santarelli, que é o agente do Rodriguinho, confirmou que houve mesmo uma sondagem do São Paulo, e o diretor do São Paulo também confirmou, que não se identificou, confirmou que existe uma sondagem sim. O que a direção do São Paulo falou? A sondagem existiu como existiu com vários outros jogadores que atuam no meio de campo, que é uma posição que a torcida do São Paulo acha, que a diretoria do São Paulo acha que o time é carente. Eu também acho, aposto que você também. E aí sondaram o Rodriguinho mesmo. Só que tanto a diretoria do São Paulo como o agente do Rodriguinho, Santarelli, dizem que não há negociação, não está sendo nada negociado. Inclusive muita gente aí, essas páginas aí de fake news, até um seguidor aí falou nas minhas redes sociais, pode me cobrar que o Rodriguinho vai fazer exame médico sexta-feira no CT, vamos apostar. Ainda bem que eu não apostei com você, né, amigo, senão você ia se dar mal, porque já são 6 horas da tarde da sexta-feira, não teve nada de Rodriguinho fazendo exame médico no São Paulo. Então, além da negociação ser difícil, porque o Rodriguinho se valorizou, é um jogador que ganha muito bem, ele ganha em torno de 700 a 800 mil reais por mês, que pode chegar até 900, dependendo do desempenho dele, se fizer gol, se fizer assistência. Então 900 mil reais é um salário absurdo para o futebol brasileiro. O São Paulo não aceitaria pagar tudo isso. E mesmo assim, se o São Paulo, esse salário é bruto, né? Se o São Paulo fosse pagar isso para ele, o equivalente, o salário bruto teria que ser mais ou menos em torno de 1.200.000 reais por mês, se fosse pagar imposto, caramba, o salário bruto para ficar em 900 mil reais, para o São Paulo ficaria muito mais caro, em torno de 1.250.000 reais por mês. Então é um salário que está acima das condições do teto de São Paulo. No São Paulo não vai fazer essa loucura, está fora da realidade, então eu acho que o Rodriguinho não vem. Mesmo o Rodriguinho terminando a temporada em baixa lá no futebol do Egito. Das últimas 5 partidas ele jogou só 2 como titular, uma ele ficou no banco, na outra ele nem foi relacionado. Então ele não está tão em alta assim, então uma negociação com algum time brasileiro, o Flamengo também se interessou. O dono do time dele lá, do Pirâmides, não divulgou o valor, mas eu acho que pelo valor, pelo salário, eu acho muito difícil que ele venha para o São Paulo. Em todo caso, eu estou de olho aí, se aparecer mais alguma informação, eu converso com vocês. Falando em grana para contratar, o Elias Albarello, que é o diretor financeiro do São Paulo, deu uma entrevista para a Rádio Globo e falou algumas coisas importantes. Disse que o São Paulo vai arrecadar mais ou menos 120 milhões de reais com venda de jogadores em 2019. Desse dinheiro, 70 milhões estariam à disposição para serem gastos com as reformas do Morumbi, que devem custar entre 10 e 12 milhões de reais, e o resto para contratações. Lembrando que o São Paulo já gastou 26 milhões e meio, mais ou menos, no Pablo, e 3 milhões no Léo Pelé, então sobraria mais ou menos aí essa grana, um pouco menos de 30 milhões de reais. Eu sou péssimo de conta, mas deve ser isso. Então, existe essa grana, vamos ver, quem sabe negociando o Rodrigo Caio por uma boa grana, a gente consiga ainda ter dinheiro na mão para fazer investimentos para o ano que vem, que eu acho, repito, ainda faltam posições importantes, como um médio volante que pelo menos saiba pisar na área do adversário, um meia para fazer sombra para o Nenê, para ser titular, por que não, e um lateral direito. Eu acho que essas posições são as mais carentes, já que resolvemos, teoricamente, no comando do ataque com o Pablo e no gol com o Volpi. O Albarello também falou o seguinte, que não houve atraso de salários nesse ano. Então, muita gente conversou comigo depois da queda de rendimento do São Paulo no segundo turno, que o São Paulo teria atrasando o salário, por isso que os jogadores estariam desinteressados e não estariam jogando nada, fazendo aquela campanha ridícula como foi no segundo turno. Então, eu sempre falei que eu não tinha essa informação, achava que não era verdade, que o São Paulo não estava atrasando o salário, porque quando atrasa, algum jogador dá um jeito de vazar, isso aí sempre explode rapidinho, não fica muito escondido não. E o diretor financeiro do São Paulo disse que não houve atraso de salários, ele disse que o São Paulo pretende quitar todas as dívidas no ano que vem, principalmente com instituições financeiras, que aquele tipo de trabalho com os ingressos dos jogos que vão muda o preço de acordo com a importância vai continuar. Então, tem essa grana aí, eu estou de olho, vamos ver. Eu acho que ainda precisamos contratar e se temos dinheiro. O São Paulo, só para lembrar, o São Paulo está sendo bem agressivo, né? Teoricamente bem agressivo, trazendo nomes de peso. Se você for comparar com o Santos, que não contratou, só trouxe o São Paulo, o Corinthians trouxe nomes de menos peso, o Palmeiras trouxe um outro jogador pontual, pelo menos em relação aqui ao futebol paulista, o São Paulo está contratando bem, contratou bem, gastou bem com o Pablo,
e o Volpe que vem por empréstimo, são dois nomes fortes, mas ainda falta gente. E por falar em falta gente, vocês viram a brincadeira aí a gente não sabe se é brincadeira, eu queria muita opinião de vocês, porque sinceramente eu não sei como avaliar esse tipo de coisa, não sei. O Hernanes postou nas redes sociais dele, fez uma postagem dizendo que ia ficar fora das redes sociais, porque acho que no final do ano aí vai viajar, não sei. E o Petros brincou com o Hernanes dizendo, dá logo a notícia, filho de Deus, dando a entender que pro Hernanes dar a notícia logo pro retorno pro São Paulo. E aí, lógico, o torcedor do São Paulo fica maluco, já foi lá na rede social do Hernanes, já foi lá na rede social do Petros, inclusive muitos torcedores pedindo, né, não cobrando, pedindo a volta do Petros, porque o Petros faz muita falta, principalmente no vestiário, e é uma coisa que eu sempre falei, sempre elogiei a postura do Petros, e eu acho que ele fez muita falta, assim, falando no final de campeonato ridículo do São Paulo, eu acho que faltou um cara como o Petros ali, que organizava muito bem o vestiário, que colocava ali um cara de pés no chão, que os jogadores respeitavam. Eu acho que faltou essa liderança do Petros, o Petros que falava no vestiário, a gente tem aí exemplos de 2017, o comportamento dele, que eu sempre elogiei, e aí hoje, no final do campeonato, a gente tinha o Hudson falando a função do Petros no vestiário, ali na hora da reza. Eu acho que é uma diferença muito grande, e eu acho que o Petros fez muita falta sim. Por isso que a torcida do São Paulo pediu muito a volta dele, e foram também atormentar o Hernanes, falando, pô, Hernanes, dá notícia logo, deixa a gente feliz, vamos a gente terminar o ano feliz. Só que aí os dois pararam de se manifestar nas redes sociais. Então, eu sinceramente não sei se... Isso já aconteceu também, já fizeram outras brincadeiras, outros jogadores nas redes sociais do Hernanes com brincadeiras parecidas, mas eu não sei se também a troco do que o Petros faria uma brincadeira dessa, não sei se é brincadeira, não sei se é para causar um alvoroço, eu não sei, eu sinceramente não sei o que pensar, queria muito saber a opinião de vocês. Em todo caso, só teve isso de novidade nessa história, então não tem nada confirmado, se vai apresentar, se não vai, se avançou a negociação. Por enquanto aquilo, São Paulo monitora o Hernanes e a negociação difícil com o chinês, aquela história dos altos salários, que ele até teria topado reduzir. Então é isso, vamos esperar, quero saber a opinião de vocês. Eu volto na sexta-feira, mas aí se tiver alguma notícia de Rodrigo Caio, de Hernanes, de Rodriguinho, eu volto no final de semana, não tem problema nenhum, vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho, tá? Ó, Momento Maguila de hoje, bem rapidinho, Kleber Ribeiro de São José, em Santa Catarina, Matheus Moura de Pernambuco, Lucas Moura de Cariacica, Suzane para o pai Nicolau de Bauru, da quentíssima Bauru, Rogério Aquile para o irmão dele Mário de Tocantins e para o Márcio Rodrigues de Sales de Salvador, na Bahia. Fiquem com Deus aí, gente, um ótimo final de semana, eu vou ficar de olho nas informações, vamos ver. Tem a opinião da que vocês acham, o negócio do Vitor Ferraz, essa história do Petros, do Hernanes, do Rodriguinho. Vamos debater no São Paulo, vamos discutindo aí, torcendo para que as contratações não terminem com o Pablo e com o Volpe, tá bom? Fiquem com Deus, eu vou encarar a farofa infinita, que ainda tem um pote, que eu quero ver se eu termino com ela hoje. Tô reciclando a farofa, colocando um monte de coisa nela para ver se... menos farinha, né? Para ver se ela fica mais interessante. Fiquem com Deus, gente, um ótimo final de semana. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Se inscreva no canal. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Tchau.